Alô Manaus, boa tarde Amazonas. Eu já quero agradecer a sua companhia, você que estava aí assistindo o Exija Seus Direitos. Agora já fica aqui comigo, Socorro Sampaio, no Câmera 13, o programa da nossa gente aqui com força total hoje, dia 22 de outubro, o Câmera 13 vai falar sobre um tema que interessa a todos nós. Afinal de contas, está chegando aí novembro, né? Daqui a pouquinho é hora de homenagear os nossos mortos, não é? E todos nós nos preocupamos aí com as limpezas dos cemitérios. Portanto, nós vamos estar conversando com o subsecretário da Secretaria de Limpeza Pública aqui da cidade de Manaus, o Eisenhower, que já está aqui carinhosamente chamado por todos nós de Raul. Ele já está sentado, preparado para responder a todas as perguntas. Você que está do outro lado nos acompanhando, já pode mandar sua pergunta aqui para o nosso Facebook, para o nosso WhatsApp. E é claro que ele vai ter o maior prazer de falar também sobre outros temas como limpeza dos igarapés. Tá certo assim? Mas olha, a gente começa já o Câmera 13 chamando a atenção para esse momento que nós estamos vivendo, né? Momento da temperatura muito alta, da seca, onde muitos acabam chamando de seca. E é claro que tudo isso prejudica a todos nós, a saúde do ser humano. Nós vamos acompanhar agora a vazante dos rios do Amazonas, que tem aí dificultado a vida dos donos de embarcações que navegam nos nossos rios. Nós vamos ter mais informações através da reportagem. As águas do Rio Negro estão descendo em média de 10 a 25 centímetros por dia. Se continuar desse jeito, a meteorologia já prevê uma das maiores secas dos últimos 100 anos no estado do Amazonas. Todo o volume de água aqui do Igarapé de Educandos se transformou apenas neste córrego. Se continuar desta forma, os mais prejudicados serão os proprietários de embarcações que navegam pelos rios da Amazônia. Bom, e para falar sobre a vazante dos rios da Amazônia, e é claro, para tirar todas as dúvidas, principalmente do amigo Ribeirinho, nós viemos até o Serviço de Geologia do Brasil falar com Marco Antônio Oliveira, ele que é superintendente do CPRM aqui em Manaus. E é claro que nós temos aqui o mapa do Brasil e a região norte. Ele vai explicar detalhadamente para a gente de que forma o rio vai continuar descendo e se isso é preocupante, Marco Antônio. Por enquanto, né, a situação hoje é todos os rios na Amazônia estão em processo de vazante. Isso deve continuar pelo menos até o final do mês de outubro e início do mês de novembro. Esse ritmo de descida no mês de outubro foi muito acentuado, tanto o Rio Negro aqui em Manaus quanto o Rio Solimões, ele vinha descendo entre 28 a 30 centímetros por dia e agora esse ritmo diminuiu. Em Tabatinga, que é a entrada do Rio Solimões em território brasileiro, desde o início do mês já ocorre um processo de subida das águas. Isso seria o repiquete? Pode ser um repiquete, né, que o rio sobe e depois volta a descer, mas de toda forma já está indicando um final de vazante aqui para a nossa região. E nessa área aqui, por exemplo, do Amazonas, no mapa, onde que as águas já começaram a subir, além do município de... Não, por enquanto, somente aqui a região do Alto Solimões é que o rio vem apresentando uma subida. Tá? Isso deve se refletir para a região do Médio Solimões, na região ali de Coari, o rio já está estável, e também lá na região do Purus, o rio vem descendo em 3 a 4 centímetros por dia. Então a gente pensa que nos próximos dias é provável que a situação de estabilidade do rio e depois um processo de subida deva acontecer ainda essa semana ou na semana seguinte. E qual é a área mais preocupante aqui, a mais crítica? Eu acho que a área mais crítica hoje é próxima a Coari, onde você tem o tráfego de grandes barcos que levam o gás e o petróleo de Urucu para o resto do Brasil, e lá existe um problema de calado das embarcações. Então hoje está havendo dificuldade de escoar essa produção. E também na região do Alto Rio Negro, de Barcelos até São Gabriel da Cachoeira, a vazante só termina no mês de fevereiro. E, portanto, se continuar esse quadro de El Niño, poucas chuvas, é bem provável também que São Gabriel da Cachoeira seja afetada no mês de janeiro e fevereiro. Tá certo. Então, bom, de acordo com as explicações, existem algumas áreas críticas, como por exemplo no Médio Solimões, na região de Coari e Corajás, mas a enchente deve começar a partir de quando? Em média, a vazante termina no final do mês de outubro e início do mês de novembro. Como este ano é um ano de El Niño, é provável que essa vazante se estenda um pouco mais, pelo menos até meados do mês de novembro, aqui para Manaus. Tá certo. Muito obrigado. Nós conversamos com o superintendente do Serviço Geológico do Brasil e daqui do CPRM, Ademilton José, para o programa da nossa gente, o Câmera 13.
Obrigada, Demilton. Já a gente continua falando sobre esse tema também, mas daqui a pouquinho com o subsecretário. Já quero aqui dar uma boa tarde especial para o Raul. Ele que é chamado assim carinhosamente, não é, meu querido? Claro que é um prazer recebê-lo hoje aqui no Câmara 13 para falar de vários temas. Entre eles, um que todo mundo quer saber, muito é pedido esse tema, através do nosso Facebook. Tudo bem, Raul? Seja bem-vindo ao Câmara 13. Boa tarde, vereadora, telespectadores. Parabéns pelo seu ilustre programa, brilhante programa que trata a realidade e as demandas que acontecem no dia a dia de nossa cidade. Inicialmente, agradecer em nome do prefeito Arthur Neto e do nosso secretário de Limpeza Pública, Dr. Paulo Farias, que, devido a um compromisso de última hora, não pôde comparecer, mas pediu que o representasse. É uma tarefa difícil, falar em nome de dois homens públicos competentes, como o Arthur, nosso prefeito, e o Dr. Paulo Farias, que também é uma sumidade quando se fala em resíduos sólidos. Olha, a gente já vai ouvir aí o telespectador que já está na linha 2101-7025. Claro, né? Um dos telespectadores que pediram muito para que nós pudéssemos trazer um representante da pasta de limpeza. Alô? Alô? Oi? Alô? Oi? Alô? Olha, o telefone está muito baixo, nós não estamos conseguindo ouvir direito. Alô? Já, não é? A gente continua aí, o telespectador que está do outro lado, se quiser ligar de novo, liga pra gente, participa, você também pode ligar, ok? Pode participar, mandando aí as suas perguntas, mas vamos começar pelo dia 2 de novembro, que é aí o dia dos finados. Muita gente, não é? Já está indo aos cemitérios e tem pedido aqui ao Câmara 13, vamos falar a respeito da limpeza dos cemitérios. Portanto, secretário, eu já gostaria que o senhor pudesse falar para os nossos telespectadores de quando, como e o que vai acontecer com relação à limpeza nos cemitérios. Exatamente, vereadora. Nós temos na cidade de Manaus, sob a responsabilidade do município, da prefeitura, 6 cemitérios urbanos e 4 na zona rural. Esses cemitérios, nós estamos no que a gente chama de retoque, com relação à limpeza, para que receba o público, os familiares dos nossos antepassados, dos nossos mortos. Há uma expectativa de que pelo menos 500 mil pessoas circulem por esses cemitérios durante o feriado do dia 2, que é o finados. E esse ano a gente tem um momento especial, porque nós vamos ter feriado na sexta-feira, dia 30, e no feriado de segunda. Então nós teremos sexta, sábado, domingo e segunda. A gente acredita que vai haver uma divisão de fluxo de pessoas nesse período. Mas nós já estamos preparados, nós estamos com uma ação conjunta com demais órgãos da Prefeitura de Manaus, que envolve Manaus Trans, Manaus Cult, a CEMUSP, a Censa, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Polícia Militar, para que os munícipes possam fazer reverências aos seus mortos dentro do que a gente chama normalidade. Com relação à limpeza, eu quero dizer para vocês que tem uma questão que precisa ser esclarecida, é que Manaus é uma metrópole, nós somos uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes, e a Secretaria de Limpeza Pública tem uma estrutura que tem algo em torno de menos de 4 mil pessoas para fazer a limpeza, para fazer a coleta de resíduos, do que essas mais de 2 milhões de pessoas sujam. Então, é humanamente impossível a gente ter uma eficiência se não houver uma divisão de responsabilidade. Nós somos também, enquanto cidadãos, somos responsáveis pela limpeza e a manutenção de nossa cidade. Não só na questão dos cemitérios, mas no âmbito de todo o município. Tá certo. Agora a gente vai dar uma paradinha para ouvir mais um telespectador, não é? Já está aí na linha no 2101-7025. Alô? Alô? Oi, quem está falando? Paulo. Paulo? Isso. Oi, Paulo, pois não, pode fazer sua pergunta? Na realidade, vereadora, não é bem uma pergunta, é que eu acabei de ver uma matéria que passou aí no seu programa, sobre a questão da seca, e eu moro aqui no entorno do bairro de São Raimundo,
próximo dessa obra que foi feita aqui da Orla, né, que ficou muito bonita por sinal. Só que a gente percebe que a gente viu que a prefeitura trabalhou bastante na retirada dos lixos, dos igarapés, desses locais, né? Só que eu queria saber, já que os rios agora baixaram e lá agora nesses cantos estão ficando praias nesses locais, e a gente está percebendo a presença de muito lixo nesses locais, não é verdade? Então eu queria saber da prefeitura qual é a ação deles agora para esse momento da seca dos rios, para esses locais, para ver se a gente volta a ter mais praias nesses locais, e aí fica uma vista, uma coisa muito mais bonita para a nossa cidade. Era isso a minha pergunta, secretário. Paulo, obrigado. E olha, o que o Paulo acabou de dizer, gente, nós até sempre presenciamos, né? A gente assiste. Há pouco eu estava falando, inclusive, aqui para o Raul, subsecretário da pasta de limpeza, que todos os dias, quando eu vou à Câmara Municipal, eu vejo lá o pessoal da Secretaria fazendo a limpeza naquele igarapé, não é? Naquele braço de igarapé que passa ali no bairro de Santo Antônio, que corta o bairro de Santo Antônio, todos os dias. Mas todos os dias é retirado dali toneladas de lixo. Então, após o intervalo comercial, o Raul volta respondendo ao Paulo e a todos os telespectadores do Câmara 13. De volta já. Mas nós mostrávamos aí vários lugares, não é? Os rios aí que estão secos completamente. E é claro, a gente consegue visualizar melhor, ainda mais, a quantidade de lixo que são despejados aí, não é? Nesse momento de seca. Secretário, subsecretário, o que de fato está se fazendo para melhorar tudo isso? Olha, Socorro, permita-me chamá-lo assim. Claro. Mas a CEMUSP Manaus é um dos, acho que é o único município brasileiro que existe, que tem nas suas modalidades de serviços de limpeza, o chamado limpezas de igarapés. Nós diariamente retiramos dos igarapés que são circunscritos no entorno da cidade de Manaus, algo em torno de 26 a 30 toneladas de lixo são retirados todos os dias dos igarapés. A senhora há pouco falou que quando a senhora passa pelo São Raimundo, a senhora sempre vê alguém da prefeitura tirando e no outro dia lixo. Nós somos os responsáveis por esse lixo que é jogado nos igarapés. E nem sempre esse bairro onde você vê o lixo é o que é responsável, né, pelo lixo que é despejado. Muitas vezes vem de áreas distantes. Agora, gente, nós precisamos fazer nossa parte também, né, Raul? Enquanto, sinceramente, pessoas que amam essa cidade, que daqui a pouquinho vai fazer aniversário, não é? E nós precisamos fazer a nossa parte. A prefeitura faz a dela, mas não dá. Até porque o carro coletor passa todos os dias. A prefeitura tem um gasto mensal de R$960 mil com a limpeza desses igarapés. É um dinheiro que, se houvesse essa sensibilização, essa educação da gente não jogar as coisas no rio, ou que fosse direcionada aos nossos igarapés, ele poderia estar sendo aplicado em outros setores, com certeza. Essa retirada é porque as pessoas continuam jogando. As pessoas têm mania de dizer, porque isso é cultural. Né? A gente sempre nós temos nossas cidades construídas de costa para o rio. Eu acredito que isso mesmo é falta de educação. A gente tem que ter respeito com os meios ambientais. De carcaça de geladeira, fogão, garrafas PET que hoje poderiam até ser aproveitado, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, então isso é também um pouquinho questão de consciência. Quando você joga o lixo no rio, você molha esse resíduo e acaba que ele perde o valor econômico, o valor de ser reaproveitado, de ser reutilizado. Isso ainda mais quando você vê a baixa das águas nesse momento, aí é que você vê como é que nós sujamos os nossos rios. Temperatura altíssima aí, olha, muitos focos de incêndios com relação às velas. Como é que fica essa situação? Já nós vamos também, não é, querer saber aqui o que a Secretaria de Limpeza Pública está preparando com relação a isso. Mas vamos ouvir mais um telespectador no 2101-7025. Alô? Alô, boa tarde. Oi, quem aqui é fala? Fernando, do Armando Mendes. Fernando, do Armando Mendes. Isso, eu gostaria... Beijos pro Armando Mendes, nosso querido bairro. Fala, Fernando. Eu gostaria de perguntar ao secretário sobre os incêndios. Se eles têm algum programa de disque para juntar o lixo, juntar com um terreno baldio que pode causar incêndio. Se tem algum programa da prefeitura para evitar esse tipo de incêndio.
Fernando, olha, muito legal a sua pergunta. Com relação aos terrenos, a gente sabe que muitos estão aí praticamente abandonados, não é, Raul? E a gente sabe também que muitos lugares desses, assim, eles depositam lá o lixo e tacam fogo. E aí, olha aí o fumaçal todo que está aí, fazendo com que todos nós, né, possamos aí até ter a nossa saúde em prejuízo. Daqui a pouquinho, tá, Raul? Você responde. Meu querido amigo Raul, já, né, a gente continua com o nosso tema. E você que está aí do outro lado nos acompanhando, você também pode ligar para a gente no 2101-7025 ou então mandar a sua pergunta através do nosso Facebook. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Com Câmera 13, o programa da nossa gente, batendo um papo hoje, não é? Com Raul, como é carinhosamente chamado por todos nós. Ele que responde hoje aqui no programa pela Secretaria de Limpeza Pública do município. E, meu querido amigo, vamos falar com relação aí a essas áreas, né? O Fernando perguntou, nosso telespectador, essas áreas, terrenos baldios que ficam aí, onde são depositados lixo, muita gente taca fogo, e aí? Olha, eu só queria lembrar ao Fernando, ao telespectador que está participando do seu programa, que é crime ambiental previsto na 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, qualquer tipo de poluição e causar incêndios que colocam-se em risco a vida humana, a vida dos animais e da vegetação, é crime previsto em lei, né? Isso deve ser denunciado aos órgãos competentes. Aí eu vou deixar para os meus colaboradores que trabalham comigo na área ambiental. A questão desses terrenos, a CEMUSP não pode entrar na propriedade particular, mas esses imóveis, eles devem ser denunciados para que o poder público tome providências, localize os seus responsáveis para que eles, como propriedades, deixem, porque eles estão causando um dano à saúde, ao meio ambiente e à nossa vida. E nós temos o IPTU verde ainda, hein, Raul? Temos o IPTU verde que faz com que os proprietários dessas áreas, desses terrenos, paguem mais pelo seu IPTU, pela situação de abandono e dos riscos que ele coloca à população. Então, isso tem que ser notificado, deve se procurar a Implurb, a SEMAS, a CEMUSP, para verificar. A gente se coloca à disposição a um terreno baldio, a uma lixeira viciada, como se costuma dizer. É necessário que isso seja denunciado para que a gente tome providências. Aí, puxando esse gancho sobre os focos de incêndio, eu queria trazer essa questão dos riscos de incêndio agora para esse momento que a gente vai viver de referência aos nossos mortos, aos finados, devido a essa situação, esse clima muito quente, a secura que nós estamos vivendo, a vegetação seca, qualquer faísca, qualquer fogo é um risco eminente de um incêndio. A gente tem tido uma média, eu vi uma palestra um dia desse, mais ou menos 20 focos de incêndio urbanos no município de Manaus. E a nossa cultura acende velas também, trazendo, não é para daqui a pouquinho, atentos, não é, Raul? Com certeza. Você sabe que é muito comum. Todo cuidado é pouco quando fosse pensar em acender vela, principalmente dentro dos cemitérios. Cada um dos cemitérios existe um cruzeiro, que é um local adequado, onde há a presença, inclusive, do Corpo de Bombeiro, da Defesa Civil, de areia, para, em caso de situação de risco, ser jogado areia, que é o que apaga o fogo mais rápido, e que se tome cuidado, porque ao lado dessas sepulturas sempre tem uma vegetação seca e é propício para se propagar esse fogo. Agora, nós não estamos aqui contra a cultura, a tradição de reverenciar os mortos, acendendo vela, mas se você puder, se você tiver o sentimento de solidariedade, você pode trocar essa homenagem, esse ritual por orações, né? por flores. E você sabe que outro dia até um cemitério foi denunciado, foi reclamado aqui no Câmera 13, teve o princípio aí de incêndio no cemitério, né? Então, é claro que a gente tem que ter esses cuidados. Se dirija ao cruzeiro, que é o local adequado, né? Onde as pessoas vão acender vela normalmente, para que a gente tenha menos riscos. Tem capim ali próximo. Raul, você sabe que também é comum as pessoas acenderem velas, até mesmo dentro de casa, porque a energia vai embora, né? A gente vai mesmo.
a gente sabe. Então, acende uma velinha aqui. Às vezes você acende em cima de um copo plástico, ou sei lá, não é? Que de repente em cima de um móvel que pega fogo. Pois é, você isso dorme, esquece. Então, as próprias indústrias fabricantes de velas, ela já vem numa embalagem que você rasga ela pela metade e ela fica junta para manter o fogo. E aquilo ali acelera um processo, um risco. Então, a gente só pede a esses cuidados para que as pessoas tenham, para que a gente tenha um feriado, um momento de tranquilo, dentro da normalidade. Né? Qualquer risco ou foco de incêndio deve ser imediatamente informado ao Corpo de Bombeiros, à Defesa Civil e aos órgãos ambientais. Agora, meu querido amigo, daqui a pouquinho eu quero que você fale conosco a respeito da coleta seletiva. Né? Da qual eu não posso dizer que a senhora é uma grande colaboradora. Oba! Últimos para encerrar o Câmera 13 desse dia 22 de outubro. Beijinho aí para o interior do estado, hein? Todo mundo assistindo a gente, bacana. Olha aí que legal. Raul, fala aí pra gente da coleta seletiva, que é algo assim que eu considero tão importante para todos nós. Antes de nos despedirmos, eu quero dizer... Manaus é uma metrópole, é uma cidade que tem mais de 2 milhões de habitantes. Essa cidade gera mais de 80 mil toneladas de lixo por mês. 80 mil é a quantidade que a CEMUSP consegue levar até o aterro para tratamento. Isso quer dizer o quê? Que é muito grande a quantidade de lixo, o consumo, o estrago de materiais, de produtos é muito grande. A gente precisa reciclar, a gente precisa reutilizar para reduzir essa quantidade de resíduos. O meio ambiente agradece. É verdade. Né? Então, nesse aspecto, a gente tem um programa de coleta seletiva, de inclusão social dos catadores, porque os catadores, eles fazem esse trabalho de reaproveitar o lixo há muito tempo, então eles têm que ser reverenciados, eles têm que ser ouvidos, porque eles tratam desse reaproveitamento do lixo faz tempo, e a política nacional diz que eles são atores que precisam participar desse processo. Aí eu queria parabenizar a ilustre vereadora, porque na sua cota de emendas parlamentares incluiu um projeto, um programa para fomento da coleta seletiva. Nós vamos fazer 2 ações até até a primeira quinzena de novembro. Nós vamos pegar 2 escolas da rede pública do município, nós vamos fazer uma ação que nós vamos incluir catador, educação ambiental, para que a gente trabalhe com as nossas crianças sobre a importância que é a gente reciclar, reaproveitar, para reduzir a quantidade de lixo que é gerado nessa cidade. E aí tivemos a colaboração da vereadora Socorro Sampaio, e aí eu digo da vereadora, porque está antenada com os nossos problemas, e para a gente tratar dessa questão do lixo, eu digo sempre assim, a CEMUSP nunca é convidada para a festa. Sempre falo nas nossas reuniões de trabalho, nós só somos convidados para limpar a festa. Mas a partir de convites como esse que a senhora nos faz, para que a gente apresente o programa do que a gente está preparando e de como é importante que a população participe com a gente desse processo de limpeza, que a gente vê que as coisas, que os paradigmas estão mudando. E parabéns pela sua iniciativa. Obrigada, meu querido amigo Eisenhower. O homem é poderoso. Subsecretário, né, da nossa querida Secretaria de Limpeza Pública do município. Quero mandar um abraço aqui para o nosso querido Paulo Faria, né, que está lá nos assistindo também, tá? Enfim, para todos os funcionários dessa secretaria, que eu tenho o maior respeito, viu? Então é importante respeitar. Vamos dar aqui o telefone do Disque Limpeza? Vamos, olha só, qualquer problema, qualquer falta, quando o caminhão deixa de passar na rota, qualquer lixeira viciada, você pode ligar para o 3216-8150, que é o Disque Limpeza, pode denunciar, pode reclamar, porque a gente fará o máximo para atender. Dizer que a gente é bastante satisfeito, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe do prefeito Arthur Neto, que está à frente da administração de Manaus, nesse momento que Manaus completa 346 anos. E o doutor Paulo está
imbuído de atender e de a gente ter uma cidade não limpa, mas uma cidade bonita. É isso que a gente pretende nessa gestão para a nossa Manaus. Muito obrigado. Muito obrigada a você, querido. Olha, obrigada a você que nos acompanhou todo o programa de hoje, acompanha todos os dias ao longo desses 14 anos. Continue conosco aqui na Band, porque toda a nossa programação é feita com muito carinho só para você. E a gente se vê amanhã. Fiquem todos com Deus.